Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Clebson Gama e vamos a mais uma videoaula, desta vez falando sobre as relações entre genótipo e fenótipo. É isso aí, vamos começar mais uma aula, dessa vez falando sobre as relações entre genótipo e fenótipo. Então, começando sobre o fenótipo. Fenótipo vem do grego feno, que quer dizer evidente, brilhante, e tipos quer dizer característico. Portanto, fenótipo são características que ficam evidentes em um indivíduo, sejam elas morfológicas, fisiológicas e comportamentais. Também fazem parte do fenótipo características microscópicas e de natureza bioquímica, que necessitam de testes especiais para sua identificação. Por exemplo, nós temos o tipo sanguíneo, o fator RH, ser positivo, ser negativo. Esses fatores a gente pode perceber que são bioquímicos e necessitam de testes especiais para serem vistos, tá? Não são vistos tão facilmente como são as características apresentadas a olho nu, aquilo que a gente vê no outro, tão facilmente, tá? Pois bem, observe essa imagem. Observe esta célula aqui vegetal, que dentro do seu núcleo vai ter cromossomos. Esses cromossomos são formados por DNA. Esse DNA, no processo de transcrição e depois de tradução, produzem proteínas. Essas proteínas vão produzir um fenótipo. O fenótipo, neste caso, é a cor da flor. A cor da flor, no caso, pode ser branca, pode ser cinza, pode ser cor de rosa, pode ser púrpura. Essas características vistas com facilidade, nós chamamos de fenótipo, tá? Fenótipo são características que são vistas facilmente, pode ser comportamental, pode ser apenas uma estrutura física. Pois bem, observem aqui, nós temos pessoas magras, gordas, jovens, negras, brancas, pardas, cabelo crespo, cabelo liso. Essas características, todas essas características vistas aqui, são chamadas de fenótipos. Aqui eu apresento para vocês alguns fenótipos que têm característica dominante e alguns que têm características recessivas. Dominantes são aqueles que, ao combinar-se com o outro, que é recessivo, geralmente o resultado ele é expressado pela característica dominante. Então, observem. O tipo do nariz, aqui são fenótipos em humanos. O tipo do nariz, nós observamos aqui, temos o aquilino e temos o reto. Nós temos o lobo da orelha, pode ser destacado ou pode ser colado. Nós temos o queixo com covinha e temos queixo sem covinha. Observe que são fenótipos, são coisas que são muito peculiares da nossa espécie, o que faz a gente diferenciar um do outro. Então, essas características que são apresentáveis, que são muitas, é o que torna a gente diferente um do outro, que faz a gente se identificar de forma diferente, apresentando um fenótipo diferente, né? Essa relação que é observado externamente, a gente chama de fenótipo. Tudo bem? E o genótipo? O que vem a ser o genótipo? O genótipo vem do grego genos, quer dizer originar, provir. E tipos, característica. São características originais, que vêm primeiro. Refere-se à constituição genética do indivíduo, ou seja, os genes que ele possui. Estamos nos referindo ao genótipo quando dizemos, por exemplo, que uma planta é homozigota dominante ou é heterozigota. Se ela for homozigota dominante, nós chamamos de vezão-vezão. Se ela for heterozigota, ela vai ser vezão-vezinho. Nesse caso, apesar de ter o mesmo fenótipo, mas ela pode apresentar genótipos diferentes. Trazendo aquela imagem anterior, nós fizemos a relação com o fenótipo, a gente vai observar aqui que também podemos trabalhar o genótipo a partir dessa imagem. O que seria o genótipo?
Vimos que o fenótipo é isso aqui, é o resultado final lá, quando a proteína ela expressa aquela característica na planta. O genótipo está aqui, ó. Está no cromossomo, está no DNA, são os genes que estão presentes nessa molécula. São genes que participam do processo de transcrição e de tradução do código genético. Logo, não são vistos a olho nu. Tá? Está contido lá no núcleo das células eucarióticas e no citoplasma de células procarióticas, mas não são vistos a olho nu. Tá? Quando nós fazemos aquela tabela de relação entre genótipo e fenótipo, a gente vai expressar esse genótipo geralmente com letras. Por exemplo, azão, chamamos de azão a pessoas que têm pigmento, e também de azão aquelas pessoas que também têm pigmento. E o azinho são pessoas que não têm ausência de pigmento. É o caso dos albinos. Então, é uma forma de expressar o genótipo utilizando essas letrinhas, tá? Então, genótipo a gente representa por alelos, que são essas letrinhas aqui, um de origem paterna e o outro de origem materna. Esses genótipos expressam um fenótipo. Ok, e agora, a relação entre o fenótipo e genótipo, qual é? Observem que o fenótipo ele não atua apenas com a ação do genótipo. O fenótipo ele é a relação do genótipo mais o ambiente. Então é necessário duas coisas. O genótipo mais o ambiente. A carga genética que a pessoa tem, mais a influência do ambiente. Observem essas crianças. Nós temos aqui, do ladinho, duas crianças gêmeas idênticas. São os únicos casos em que dois indivíduos da espécie humana podem ter o mesmo DNA de forma natural. Tá? Observem. É possível imaginar que, quando adulto, essas duas crianças terão o mesmo fenótipo? Poderemos imaginar que sim. Porém, isso vai depender muito das condições climáticas, de ambiente, de alimentação, que eles estão submetidos. Se eles estiverem submetidos aos mesmos fatores, podemos dizer que sim, é possível que, quando adultos, eles estejam muito parecidos. Mas a gente sabe que o genótipo mais o ambiente influenciam no fenótipo. Então, por exemplo, se essa criança aqui ela receber mais sol do que essa outra, elas vão ter a mesma pigmentação de pele? Ora, a criança que está submetida a uma insolação maior, ela vai ter a cor da pele mais escura, obviamente. Então, esse fator sol, luz de sol, ele pode sim influenciar numa alteração do fenótipo dessas crianças. Vamos supor que agora essa criança aqui, ela gosta de fazer atividade física e essa outra não. Quando adultas, elas vão estar idênticas? O que vocês acham? Observem, essa criança pode ficar malhada, com um corpo sarado, e já essa outra, ela pode ficar desprovida disso aí, ficar gordinha, né? E aí a gente vai observar que, quando adultos, os dois não vão estar tão parecidos, tá? Então, o fenótipo, ele é essa influência, ele recebe essa influência do ambiente. Então, o fenótipo ele pode ser alterado. Se ele pode ser alterado, por exemplo, a gente vai observar quando nós somos crianças. Aqui temos um bebezinho de 1 ano, 5 anos, 13 anos e assim por diante. Observe que a nossa aparência não é a mesma. À medida que nós vamos envelhecendo, não só homens, e aí a gente observa que, com o passar do tempo, o nosso fenótipo ele não é o mesmo. Ele vai se alterando. Mas tem um detalhe, eu pergunto a vocês, se nós já tivermos feito o exame de DNA dela com 1 ano, ela, quando tiver com 70, dá alguma diferença? Então, o genótipo vai dar alguma diferença? O genótipo não, tá?
apesar dos estudos comprovarem que sim, os genótipos podem ser modificados de acordo com a radiação e etc., mutações, mas no geral, o genótipo de uma pessoa ele se mantém estável. Então vamos a uma aplicação. A afirmação de que o fenótipo é determinado exclusivamente pelo genótipo está correta? O fenótipo ele é determinado exclusivamente pelo genótipo? Sim ou não? Será sim, pois o fenótipo nada mais é do que a expressão dos genes? Não. A gente viu que não é apenas a ação dos genes, do genótipo. Não. Sim, pois somente os genes podem determinar as características de um indivíduo. Também vimos que não. Vamos ver essa última aqui. Todas estão corretas? Não, se as letras A e B já estão erradas, eu não posso considerar a letra E. Vamos para a letra D. Não, pois o fenótipo também se relaciona com o cariótipo do indivíduo. Errado. Não se relaciona com o nosso cariótipo. O cariótipo já é o nosso genótipo. Tá? C. Não, pois o fenótipo depende também da interação entre genótipo e ambiente. Essa sim. A resposta seria a letra C. Não, pois o fenótipo depende também da interação entre o genótipo e o ambiente. Ok? Tá fácil? Vamos para essa outra, que é uma questão discursiva bem interessante. Da Unicamp. Diz assim: ao estudar a distribuição de uma espécie de planta da família dos girassóis em altitudes crescentes na costa oeste dos Estados Unidos, pesquisadores observaram que essas plantas apresentavam um gradiente decrescente de tamanho. Sementes dessas plantas foram coletadas nas várias altitudes e plantadas em uma mesma região localizada ao nível do mar. Após um determinado tempo de crescimento, as plantas resultantes foram medidas e os dados obtidos no experimento são mostrados no gráfico A. Observe o gráfico A. Vamos ao comando da questão. Letra A. Explique o resultado obtido expresso no gráfico A. Observe na questão que numa altitude crescente, as plantas apresentavam um gradiente decrescente de tamanho. Ou seja, quando a altitude era maior, o porte das plantas era menor. Quando a altitude era menor, o tamanho das plantas era maior. Quando essas plantas foram submetidas às mesmas condições, como diz aqui no experimento, todas foram plantadas ao nível do mar, observem no gráfico A que o tamanho das plantas, elas são determinadas geneticamente, porque mesmo a nível do mar, o gráfico se mostrou da mesma forma. Altitudes maiores, plantas com portes menores. Altitudes menores, plantas com tamanhos maiores. Então, observem que, independente do local que ela esteve, ao serem plantadas todas nas mesmas condições, observamos que esse tamanho da planta ele era determinado geneticamente e não apenas por influência do ambiente. Vamos agora ao outro comando da questão, a letra B, que diz assim: se o resultado do experimento tivesse sido representado no gráfico B, qual seria a interpretação? Que o tamanho da planta não está sendo determinado geneticamente, e sim apenas com a influência do ambiente. O tamanho da planta estaria sendo determinado aí apenas pelo ambiente e não pela questão genética. Tá? Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até uma próxima videoaula. Tchau, tchau.